Fala, meu povo, eu sou Odessei Oliveira e sejam todos muito bem-vindos à Zona Vermelha. Você se acha uma pessoa polarizada? Bom, esse termo polarização veio com força depois das eleições de 2018, apesar dele já ter sido usado muitas vezes na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Acontece que o problema da polarização em si é quando ela sai do campo político e afeta o campo pessoal e individual de cada pessoa. Isso eu tô falando porque não é difícil de encontrar amigos que deixaram de se falar, inclusive parentes, pessoas que eram muito próximas, que também acabaram parando de se falar por conta de política, por conta de partidos políticos. É como se literalmente escolher o vermelho ou o azul fosse um time de futebol e que você ali torcesse e defendesse ele ao extremo. O extremo de parar de falar com uma pessoa que você foi próximo a vida inteira, durante muitos anos. O absurdo que eu já cheguei a ouvir de relatos foi que casais se separaram porque um tinha uma visão política diferente da do outro, sendo que todo o contexto de família estava andando muito bem, mas porque um preferia o 13 do que o 17 ou o 17 ao invés do 13, eles simplesmente se separaram e seguiram rumos diferentes. Não é difícil de encontrar familiares falando mal uns dos outros por conta de opiniões políticas. Acontece que essa é uma grande besteira. Sabe por quê? Isso não vai mudar a situação do país. Isso não vai mudar a sua situação. Tenha a sua opinião, defenda ela, isso é importante sim. Mas não chega ao absurdo, ao extremo de brigar com pessoas ou de deixar de falar com pessoas por conta disso. Existe uma coisa que se chama respeito. E isso é importante em qualquer aspecto da vida, inclusive no aspecto político. É claro que você não deve apoiar uma pessoa que tem o seu pensamento, a sua cabeça fechada no sentido de exclusão de pessoas por escolhas ou por momentos de vida, ou porque ela é de um jeito ou de outro jeito. Não. Cada um tem a sua capacidade de entender o que é bom e o que é mal para si. O problema é levar um aspecto político para a vida real, para a sociedade. Nós vivemos em sociedade e temos nossas famílias. O absurdo que eu estou querendo expressar nesse vídeo, nessa questão de polarização, é que não tem sentido, não entra na minha mente pessoas que eram muito próximas, que eram amigos às vezes de anos e anos e anos, simplesmente cortarem os laços de amizade por uma preferência política. Sendo que, muitas das vezes, os dois, o lado vermelho e o azul da força, eles sentam na mesma mesa para debater assuntos que são de interesse próprio deles. Você já pensou nisso? Você já parou para entender como funciona o jogo da política no Brasil? Os debates ideológicos ficam totalmente de lado quando eles têm que debater verba para gabinete, verba para partido político, verba para eleição. Isso acaba se tornando um comum acordo. Inimigos declarados sentam na mesma mesa, tiram foto, apertam as mãos, se abraçam, vão jantar juntos para decidir uma coisa que é boa para eles. Enquanto você e eu, que pagamos por tudo isso, pagamos os salários deles, né, com os nossos impostos, todas as mordomias que eles têm, ficamos aqui debatendo, brigando uns com os outros. Qual a lógica disso? Se a gente for analisar toda a história política do Brasil, sempre foi essa questão de toma lá, dá cá, isso não muda e dificilmente vai mudar. Claro, a gente sempre tem que ter opções de escolha, pessoas ali novas, dispostas a fazer algo diferente. Mas para isso as pessoas têm que pensar, né, raciocinar, sem ter que defender um político, uma pessoa que não sabe quem você é e que não está nem aí para como é a sua vida. A menos que você trabalhe em um gabinete político ou em um partido político, não é o governador, o presidente, o prefeito, não é nenhum deles, nem muito menos deputado, senador, que vai pagar suas contas. É você que tem que ir lá trabalhar, acordar cedo, muitas das vezes pegar ônibus lotado, né, para conseguir o seu salário. Enquanto eles estão lá vivendo a vida deles bem, de boa, bem tranquilo e recebendo o dinheiro que a gente paga. Então assim, vê se parem de defender político A, B, C. Para de defender político, eles não resolvem a sua vida.
entendeu? Eles são colocados lá pelo povo, por nós, eles são colocados lá. E se fez merda, se fez alguma coisa errada, você tem sim que criticar aquele ali, mas não porque ele é de partido A, ou partido B, partido C, não, porque tá errado, o que tá errado, tá errado. E mesmo que seja aquele que você votou, sabe? Pô, eu votei, o cara tá lá porque eu votei nele. Sim, e você não olha as merdas que ele faz, olha as coisas que ele faz. Omissão também é um crime, omissão também é o fato de você deixar de fazer quando você podia fazer. Então assim, a polarização não leva a lado nenhum, não leva a resolução nenhuma. Por exemplo, né, tem a questão de tudo aqui no Brasil, as coisas básicas serem cedidas pelo Estado, né? No caso, a saúde, a educação, a segurança, são coisas básicas, que têm que ser cedidas, né, pelo Estado. O Estado que eu falo é cada um na sua capacidade, né? O governo federal, o governo estadual e a prefeitura. Eles têm as suas capacidades delimitadas ali. Mas, por exemplo, há mais ou menos umas 2 semanas atrás eu precisei ir, né, receber um atendimento médico, né? Eu fui até um posto de pronto atendimento ali, porque eu estava me sentindo mal, enfim, estava com alguns sintomas, e eu fui até o médico para ver o que poderia ser feito, né? Chegaram até o cidadão lá, o senhor médico, né, depois de ter feito um pré-exame ali, que mediram minha pressão, ver se estava com febre, e só, né, basicamente isso. Eu fui lá para ver a cara do médico. Eu fui lá, sentei numa cadeira distante do médico, para olhar para a cara dele, porque o cidadão que já tomou as vacinas para a doença, né, para a pandemia, ele não quis, né, fazer o exame básico, que é o quê? Ver a respiração, batimento cardíaco, olhar na garganta, sabe, coisas básicas, aquilo que quando você era criança e ia ali, o pediatra fazia no exame de rotina. Então, o médico não quis fazer nem isso. Claro que tem toda a questão da doença, da pandemia, mas o caso é que ele é um profissional da área, que está ali habilitado para isso, e ele não quis nem se propor a essa situação. Então você entenda, né, toda a questão da polarização, da política, ela influencia nessas coisas pequenas, nessas situações básicas, num atendimento médico, né, quando você precisa da polícia, quando te roubam, ou quando vandalizam a sua propriedade, né, sabe, coisas básicas. E vocês brigando para que político é melhor, para que candidato é melhor, porque o senhor fez isso, porque o senhor fez aquilo, e é troca de acusações, é uma besteira danada, e ninguém resolve porcaria nenhuma. Então, se você brigou com algum familiar seu por causa de política, deixa de ser trouxa e vai lá e pede desculpa, tenta conversar. Se a pessoa não quiser falar com você, beleza, aí é problema dela, mas você fez sua parte, você foi lá e conversou. Mesma coisa um amigo, se você tem um amigo que vocês discutiram por causa de política, chega nele e fala assim, me desculpa, não tem nada a ver essa discussão, sabe? Porque a gente tá aqui brigando enquanto eles estão ganhando, tá, gente? Por que vocês vão ficar brigando, se matando por pessoas que nem te conhecem e que não estão literalmente nem aí pra vocês? Então é isso, pessoal. Esse foi o Zona Vermelha de hoje, falando sobre polarização. Acabei contando aí uma situação que aconteceu comigo também esses dias. Mas esse aqui é um quadro de desabafo mesmo, de falar o que eu tô pensando e tudo mais. Então, se você gostou, já deixa o seu like. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!